Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui com relação à parte principalmente de sintaxe aí do PHP e hoje nós vamos falar melhor sobre variáveis, né? Como que a gente declara variável, como que o PHP trata as variáveis em si, tá? Então, uma variável, a gente já viu aí em linguagens anteriores que ela é utilizada para armazenar informação, né? Para guardar informações. E aí você tem variáveis de diferentes tipos, como a gente já vai ver aí nas próximas aulas. Então, elas são utilizadas aí para armazenar textos, números, arrays, né? Nas aulas de JavaScript a gente viu muito o conteúdo de arrays, né? Eu gravei várias aulas, inclusive, mostrando exemplos práticos. Quando uma variável é declarada, ela pode ser usada continuamente no script, né? Então, se você declara uma variável no início do script, você pode utilizar ela no decorrer do seu script. Aí depois, para frente, a gente vai falar melhor sobre os escopos de variáveis, que aqui no PHP também, semelhante ao JavaScript ou semelhante a outras linguagens, você tem escopos de variáveis. Por exemplo, se eu declarar uma variável dentro de uma função, essa variável é local ali daquela função. Então, eu não vou poder usar ela fora da função. Tá? Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado aí principalmente aqui no PHP, que você não tem aquelas declarações com let, var, para indicar que é escopo de bloco ou escopo global. Então, todas as variáveis no PHP, elas começam com o símbolo cifrão. Então, é isso que vai indicar para o PHP, para o servidor, que ali você está declarando uma variável. Então, como que você declara aí uma variável no PHP? Você vai pôr cifrão, o nome da variável, e vai atribuir um valor para essa variável. Tá? Então, geralmente no PHP você vai declarar uma variável na hora que você for atribuir um nome para ela. Aí, programadores novos em PHP frequentemente esquece esse símbolo de cifrão. Até eu mesmo, em alguns momentos, vou declarar aqui, eu esqueço, porque a gente às vezes está acostumado a trabalhar com outras linguagens que não tem essa exigência, né, de colocar o cifrão no início do nome da variável. Né? Aí, neste caso aqui do PHP, se você não coloca o cifrão, não vai funcionar. Tá? Aí aqui nós temos um exemplo, ó. Eu abri aqui o código PHP, criei uma variável txt, x e y. Aqui só para fins didáticos, né, eu coloquei esses nomes aqui, mas na hora de você declarar a variável é interessante você colocar nomes coerentes para essas variáveis, nomes significativos, nome que você, ao ler a variável, você já sabe para que ela serve, qual que é a função. Aqui a gente colocou, né, esses nomes mais abreviados só para exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, cifrão txt, que é uma variável, ela recebeu essa string aqui, hello world. Então, aqui o que acontece, né? Ela vai passar a ser uma variável do tipo string. No PHP, por exemplo, mais para baixo no código, eu poderia atribuir um valor numérico para essa variável sem problema algum. Só tenha cuidado com isso para não cometer erro. Aí o x aqui recebendo 5, que é um valor inteiro, e o y recebendo 10,5, que é um float, é um valor fracionário aqui. Então, aqui tem só um resumo disso, né? E no caso da string, semelhante ao JavaScript, você tem que colocar a string entre aspas, né? Aspa simples ou aspa dupla, como a gente vai ver aqui posteriormente, tá? O PHP ele é uma linguagem fracamente tipada. O que quer dizer isso? Você não define tipos para essas variáveis. Então, você vai definir aí as variáveis e os tipos serão alocados em memória de acordo com o conteúdo que você atribui para essa variável. Então, nesse exemplo aqui, ó, o txt vai ser uma string, o x vai ser um inteiro e o y vai ser um float, né? Se você criar uma variável e atribuir true ou false para ela, por exemplo, ela vai ser uma variável booleana. E para frente a gente vai ver outros tipos de variáveis também. O PHP automaticamente ele vai converter nessa variável para o tipo que você atribuiu aí, para o valor, de acordo com o valor que você atribuiu para essa variável. Em linguagem de programação fortemente tipada, aí você tem que definir um tipo.
né? Quando você, até lá mesmo no Portugal, né? Quando você estava aprendendo aí o primeiro contato de vocês com a programação, você tinha que definir lá se era inteiro, se era real, se era uma cadeia, né? No caso de string. Linguagens como Java, C Sharp, C, C++, são linguagens fortemente tipadas e você tem que definir o tipo na hora da declaração da variável. Aqui você não precisa fazer esse tipo de declaração, você simplesmente usa a variável, tá? Uma variável ela pode ter um nome curto, como x e y, ou nomes mais descritivos, né? Aí o que que acontece? Ó? Eu coloquei aqui alguns exemplos: a idade, car name, total volume, nome pessoa, idade pessoa, salário funcionário. Como eu já disse anteriormente, né? Inclusive, eu sugiro para vocês depois uma leitura que é o livro Clean Code, tem a tradução dele para código limpo, né? O autor é o Robert Martin, é um dos livros mais famosos aí, se tratando de programação, né? Todos os programadores deveriam ler esse livro. E ele fala muito bem desse tipo de coisa, de você se atentar aos pequenos detalhes do seu código. E o nome de variável é um pequeno detalhe que faz muita diferença, né? Inclusive, o autor destaca muito isso em seu livro, que é você colocar nomes significativos para suas variáveis. Essas variáveis que a gente declarou aqui com os nomes mais descritivos, a gente pode perceber, ó, que só pelo nome a gente já sabe qual será o conteúdo dessa variável. Então, isso evita até da gente ficar tendo que comentar código para que outras pessoas, na hora que for dar manutenção, entenda bem o nosso código. Então, se você coloca nomes significativos para as variáveis, para as funções, para os seus arrays, para as suas classes, você evita ter que ficar enchendo o código de comentário, porque o outro desenvolvedor, quem for dar manutenção no seu código, vai bater o olho e já vai entender de primeira. E você também, né? Às vezes é muito comum a gente a gente ter que dar manutenção em códigos antigos, códigos que a gente fez há 1 ano, 2 anos, e na hora que você bate o olho, às vezes nem a gente mesmo que desenvolveu entende o que está ali. E quando você coloca nomes significativos para suas variáveis, para seus métodos, para suas funções, isso ajuda muito, tá? Aí a variável começa com sinal, como a gente já comentou. Uma variável deve começar com uma letra ou um caractere sublinhado, que é esse underline aqui, ó. Então você pode começar com underline ou uma letra. Aí depois que você tem uma letra ou um underline, você pode até colocar número, mas o nome da variável não pode começar com número, tá? E aí os caracteres alfanuméricos que pode ter aí no nome da variável, letras do alfabeto, caracteres aí de 0 a 9 e o underline, como a gente já comentou. E ficarem bem atentos aí que para nomes de variáveis o PHP ele é case sensitivo. Então ele diferencia maiúsculo de minúsculo, beleza? Então na próxima aula eu vou falar dos métodos de saída de dados e aí a gente vai para a parte prática onde eu vou mostrar sintaxe do PHP na prática, declarações de variável na prática e comandos de saída na prática. Um grande abraço aí e até lá.